Na come slow now for everything, the heavy wing. Olá, sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal. E uma das músicas mais pedidas essa semana por vocês foi, obviamente, The Heavy Wing. Quando 4 caras com tanto talento e cheio de droga na cabeça resolvem fazer música boa, só sai um petardo musical destruidor. Mas, Eduardo, eu li a biografia do Scar Tissue que diz que eles não usam mais drogas e não sei o que. Eu sei, eu entendo. Eu gosto de Chili Peppers, mas eu não gosto de Chili Peppers tanto quanto vocês gostam de Chili Peppers. Mas eu fico feliz que vocês vêm toda semana pra escutar eu falar de uma banda que eu até nem conheço tanto quanto as pessoas que me escutam falar conhecem, o que é muito curioso, mas mesmo assim eu agradeço. E é assim que funciona esse canal. Vocês pedem uma música embaixo nos comentários, eu traduzo e interpreto. Não sei porque eu tô falando tão rápido hoje, eu não uso drogas assim como Anthony Kiedis, e eu não tenho biografia lançada ainda, mas quer pedir uma música? Não, como é que é a introdução? Eu traduzo, interpreto e talvez a gente aprenda alguma coisa com isso. Então vamos falar de The Heavy Wing. Bah, que som bom, né? Brincadeiras à parte aí. Acho que a minha euforia no início do vídeo foi justamente da felicidade de saber que The Heavy Wing foi a música que vocês mais pediram essa semana. Se eu puder dar um spoiler aí, então, Slow Cheetah também está sendo muito pedida, e Dosed é outra que também estão pedindo demais. Então é um spoiler para talvez os próximos aí, futuros vídeos, já vai ter um Chili Peppers antigo. Se não mudar durante a semana também, né? Pode continuar pedindo música e as pessoas dão um upvote aí nos comentários e eu tenho esse controle de quais músicas vocês querem ver em um futuro vídeo, assim. E uma música que mudou minha opinião, assim, Heavy Wing é aquela coisa meio quase que unânime, né? Quase que unânime. Eu sei que teve algumas pessoas que não gostaram, mas eu fico feliz que a maioria das pessoas consideram Heavy Wing um baita som, e eu também acho. E aí nós temos aquele lado das pessoas que curtem Tangelo, que eu já não é comigo, música lenta não é comigo. E aí a gente tem Eu queria falar de uma música que no review eu meio que passei ela despercebido, assim, né? Eu falei, ela tem uns barulhinhos ali, eu não gostei muito. Pra mim, eu achei música de meio de disco e tal. Mas agora, essa semana, eu passei a semana inteira escutando esse disco do início ao fim. Então, Tangelo eu também ouvi. E as músicas que eu falei que eu não gostei, tipo Not The One, eu também escutava. E uma que me chamou a atenção muito mais, e talvez tendo o contexto inteiro do disco, foi Bastards of Light. Esse som eu achei muito bom, assim, e agora tá sendo uma das minhas favoritas. Então é aquele som que te pega de surpresa, e ao contrário de uma Heavy Wing, que ela já é aquele impacto direto, pra mim Bastards of Light foi uma música que me pegou escutando várias vezes, eu comecei talvez a entender ela melhor. Mas hoje a gente vai falar de The Heavy Wing. The Heavy Wing tem uma similaridade com Dosed porque os versos são do Anthony e os refrões do John Frusciante. E aí a gente tá vendo que essa teoria funciona, né? Tá botando à prova aí que essa prática, esse jeito de estruturar a música funciona muito bem. Então que eles façam mais músicas com essa combinação, né? Vamos falar de inglês então? Verso 1. Golden light streaming from your eyes. A luz dourada está sendo transmitida pelos seus olhos. Olha só, hein? Talvez alguém passando essa energia ou alguém com olho no dinheiro, né? Vamos ver. Give me a piece of the real thing and I live with you this life. Então me dê um pedaço da coisa real e eu vou viver com você esta vida. Olha só. Então talvez seja aí. Agora, quem que escreveu essa letra? Será que foi o John Frusciante? Será que foi o Anthony? Esses questionamentos a gente já vai ver mais pra frente que eles têm cara de John. Mas aí os entendidos, né, que me falam quem escreveu qual letra, talvez vocês vão saber muito melhor do que eu. Eu acho muito curioso que a gente tá tendo essa congregação chili pepperiana aqui no canal, né? Temos o Red Hot Chili Mondays, a gente tá sempre conversando de Chili Peppers, a gente fez review do disco, mas eu, pessoalmente, eu não me considero a pessoa mais entendida de Chili Peppers. Eu gosto muito da banda, mas eu não tenho todo esse domínio do mundo, né? Do universo dos Chili Peppers. Então, sempre que vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Eu aceito críticas, aceito sugestões e tudo que a gente puder fazer para complementar a história da banda é muito bem-vindo. Então, em nenhum momento eu tô me pondo aqui como uma figura, né? Tá aqui escrito embaixo, Eduardo, professor de linguística e entendedor multinacional de Red Hot Chili Peppers. Não sou eu esse cara. Não sou esse cara nem um pouco. Stripped and clean, a restless Wolverine. Despido, né? Stripped é tirar a roupa, desnudo, and clean e limpo. Então ele simplesmente não tem nada a esconder, porque ele tá com a roupa que ele vê ao mundo, peladaço. A restless Wolverine. Então, um carcaju inquieto, né? Que não consegue descansar. Então eu não sabia que... Eu procurei a tradução, porque eu sabia que Wolverine não tinha no Brasil, mas a princípio tem a tradução como carcaju. Então eu não entendo tanto sobre o animal, mas eu sei que ele vive muito aí nas florestas canadenses, né? Tem muito dos Wolverines lá, e eles são uns animaizinhos bem irritados, e aí é por isso que o super-herói é canadense, né? Porque tem muito lá. Então talvez eles compartilhem aí
talvez o norte dos Estados Unidos com o início do Canadá, ali nas florestas que tem ali entre esses lados, provavelmente tem muito desse animal. E é por isso que ele existe lá e eu não sabia que ele existia no Brasil, ou pelo menos não sabia que ele tinha uma contraparte brasileira. Conhece mais sobre o Wolverine? Deixa aí embaixo nos comentários. An eloquent part of the whole dance and I stray. Uma parte eloquente da dança inteira e eu saio de fino, eu saio devagarinho, eu vou vagando, né? Stray é quando o cara tá perdido, mas aquele perdido de sair da rota, sair do caminho. Então, uma parte eloquente da dança inteira e eu saio de fino, eu vou vagar por aí, né? Saio da rota principal. Tem muito cara de John Frusciante, né? Porque ele já fez isso várias vezes. Então, quando ele não tá afim da fama e do sucesso, né? Da luz dourada sendo transmitida pelos olhos da pessoa, né? Me dê um pedaço daquilo que é real. Tem muito cara de Frusciante, né? A gente sabe que quando o Anthony faz as letras, geralmente é muito mais pessoal e muito mais aquela dualidade entre ele e um relacionamento, ele e as drogas, e ele se contrapondo, ou é cheio de referência para ele talvez evitar o assunto, ou é ele falando expondo justamente, né? Ele diz ali, alguém deixou nos comentários que o Anthony não gostou da experiência de escrever uma biografia porque ele se doou demais, se entregou demais e se despiu demais, talvez aí, né? Stripped and clean, ficou muito exposto com a sua vida, mas as músicas dele, agora que a gente já está interpretando várias toda semana, dá para ver que ele se expõe demais também nas suas letras, mas às vezes, né, não tão nu como uma biografia. Mas, voltando ao assunto para não desviar tanto, essa aqui tem muito cara já do Frusciante se questionando o sucesso, a fama, né? A luz dourada, né? Que representa a fama, né? O sucesso e tudo que vem com ela de bom e de ruim. Tell the whole world to slow down, we gotta get off and we gotta go round. Então diga para o mundo inteiro para ir mais devagar. Nós temos que sair, we gotta get off, né? Temos que sair para... não tinha aquela... Tinha uma música brasileira, Para o Mundo que eu quero descer. Alguma coisa assim. Tá aqui, né? We gotta get off and we gotta go round. Nós temos que sair dessa e nós temos que ir em volta, né? Dar a volta. Então, talvez ele não querendo confrontar aí tudo que tá acontecendo. Diga para o mundo inteiro para ir mais devagar. Tell the whole world to roll down, the window is broken, forever and unspoken, only whenever. Essa frase aqui é complicadinha, mas eu já captei um trocadilho aqui nela, porque geralmente quando eu traduzo eu não leio antes. Então só se eu vejo alguma coisa muito complicada eu tento pesquisar, mas geralmente eu não pesquiso para ficar espontâneo o vídeo e traduzir na hora. Até porque a minha ideia de inglês, por exemplo, no vídeo passado eu falei sobre suspension of disbelief, que era a suspensão da descrença. Eu não achei na hora de traduzir a palavra descrença, né? Eu falei desacreditar. Mas a ideia é que não é ser o mais correto possível, né? Eu agradeço as pessoas que deixaram aí embaixo dizendo não, é suspensão da descrença, né? E descrença faz muito mais sentido, né? Porque belief é a crença, disbelief é a descrença. Totalmente correto, agradeço a sugestão, mas a ideia do canal, ou a ideia que eu imagino na minha cabeça, às vezes a gente pensa e não fala, é mostrar como o inglês é uma língua também que tu não precisa estar 100% correto. O importante é falar, o importante é ser entendido, o importante é compreender muito mais do que tá naquela coisa de colégio, quadradinho, saca? E aqui não é uma crítica para quem comentou novamente, né? O que eu não quero é justamente afastar as pessoas que estão ajudando o canal. Mas, por exemplo, suspensão da descrença, essa é a palavra. Então, tipo assim, disbelief, descrença, resolvido. E eu acho que o inglês ele é uma língua que ela não precisa ser tão matemática, né? Não é disbelief, descrença. Ela pode ser interpretada de uma maneira um pouquinho mais subjetiva. Como eu adoro falar a palavra subjetiva, mas essa é a ideia. E aí, para interpretar essa frase, ela complica um pouquinho porque ela tem esse trocadilho entre duas frases que não parecem fazer muito sentido. Mas então vamos lá, vamos dissecar. Tell the whole world to roll down seria diga para o mundo inteiro rolar, né? Rolar para baixo, literalmente. The window is broken. A janela está quebrada. Só que a expressão para abrir a janela, principalmente aquelas janelas antigas de carro, é roll down the window. Então, gire, né? Roll down seria girar a manivela para abrir a janela. Mas aí ele está dizendo, diga para o mundo inteiro girar, rolar, porque a janela está quebrada. Então tu não pode abrir a janela, então tu quer mudar o mundo inteiro porque aquela janela que tu tem não está se abrindo. Forever unspoken, para sempre não dito, only whenever, apenas em qualquer momento. Curiosa essa frase. Essa aqui, para mim, essas duas últimas fazem menos sentido do que a anterior, né? Vamos ver se o refrão esclarece um pouco mais essa letra. Oh, I know that it's only gold, and I come slow now for everything. Ah, eu sei que é apenas ouro, e eu venho agora de mais devagar para tudo. Ah, curioso, né? Então, com certeza é uma reflexão dizendo que, não precisa correr tanto atrás do sucesso, né? Atrás do dinheiro, porque agora
eu vou mais devagar, né? Talvez ele mostrando aí que ele tem uma perspectiva sobre a sua vida. O que já faz mais sentido, né? Eles já são os caras mais maduros, né? Já viveram uma vida de muitos excessos, então agora ele tá mais devagar quando o assunto é dinheiro. E aí ele diz, é apenas ouro, né? Claro, já ganhou demais, aí é apenas ouro, né? Pra quem não tem muito, é ouro, ouro é bom, né? Então talvez por isso também ele dizendo, né? Ó, diga para o mundo descansar, dar uma diminuída na velocidade aí, nós temos que sair, nós temos que dar a volta. Talvez ele anunciando aí uma despedida do Chili Peppers nessa letra. Não sei, pode ser, né? And I come slow now for everything, the heavy wing. Então agora eu venho devagar para tudo, a asa pesada. A asa pesada é uma metáfora muito interessante, né? Porque ela pode mostrar várias coisas. Primeiro que ele está falando de mundo, nós temos que girar, o mundo tem que se abrir. Então a ideia de mundo é a ideia de espiral, a ideia de rotação, a ideia de ciclo. E a asa pesada, se a gente imaginar que é uma asa de um pássaro que só uma delas está pesada, ela vai influenciar o jeito que ele voa e provavelmente ele vai voar numa maneira mais circular. Então tem essa ideia de ciclo. The heavy wing, não é the heavy wings, né? Não são as asas pesadas, é apenas uma asa que está pesando. Ela pode ser uma metáfora com esse peso que eles carregam aí dos seus excessos, que ainda devem repercutir aí nas suas mentes, nas suas vidas, né? Nos seus relacionamentos. E aí eles estão mostrando que essa asa pesada está trazendo dificuldade no jeito deles voarem, né? Alçar o seu voo por mais sucesso que eles tenham. E é por isso que ele diz, agora eu venho devagar para tudo, né? Então ele está mostrando que essa asa pesada ainda atrapalha o seu desenvolver, né? All I know that it's only gold and I bleed into your pleasantries. Eu sei que é apenas ouro e eu sangro nas suas gentilezas. The memory, a memória. Chemistry, a química. Muito interessante, né? Aqui, então, ele dizendo realmente um descartamento aí dessa vida de rockstar, né? Talvez ele realmente encheu o saco ou talvez já se arrependeu de ter voltado pro Chili Peppers e voltar a ser um rockstar e ter toda essa expectativa em cima da volta dele. E eu também sou responsável por essa expectativa da volta dele. Mas é engraçado, né? Então ele tá dizendo, sendo muito honesto, é apenas ouro e eu sangro nas suas gentilezas. Então, poxa vida, the memory, as memórias, chemistry, aí a química que ele tem com os integrantes do Chili Peppers ou a química das substâncias que eles gostavam de abusar, né? Eu já sei que o Ministério da Saúde adverte, eu não li a biografia de Anthony Kiedis, mas eu sei que ele não usa mais drogas desde os anos 90 e eu sei que ele está muito bem fisicamente e mentalmente. Vamos para o verso 2, Death to Rise, Subtraction of Advice. Então a morte está em alta, a morte está subindo, Subtraction of Advice. Então os conselhos, né? Advice é conselho, eu já ia ler vice, que é vício. Curioso, né? Advice é conselho, só vice é vício. Nunca tinha parado para pensar nessa palavra. Subtraction of advice, subtraindo os conselhos. The criminal ties of my rival, as ligações criminais do meu rival. Quem seria o rival de Frusciante, né? Ele é um cara tão da paz, assim, eu não imagino ele tendo uma rivalidade com alguém. Será que ele tinha alguma treta aí com o integrante do Chili Peppers? Acho que não, né? And I'll roll these dice. As ligações criminais do meu rival e eu vou rolar esses dados, né? Então ele deixando aí pro destino escolher o que vai acontecer com a vida dele. Cold supply, né? O estoque frio. Supply pode ser o suprimento, mas aqui nesse caso tem supply é o estoque frio porque tem a ver também com o traficante, né? O supply é uma gíria para o estoque que o traficante tem. E se tu fala que o supply tá cold, né? O estoque tá frio, significa que ele não tá conseguindo vender o que ele tinha estocado, né? Então aí dizendo que essa mercadoria tá ficando velha. Scraping to get by. O scrap é a migalha, é o resto, né? Aquela coisa que ninguém quer. E aí ele diz scrape, mas o scraping to get by seria aí, né? Migalhando, esmolando para conseguir sobreviver. Get by é sobreviver, conseguir viver de uma maneira não ideal. Então scraping to get by seria esmolando para viver. Blatantly flooding the low rise. Então, obviamente, descaradamente inundando a alta baixa, né? O baixo crescimento, né? Low rise é uma gíria, eu acho que até de mercado de ações. Isso eu não entendo nada. Aqui já vai ser gafe, né? Mas eu sei que tem uma gíria que é low rise, que é quando alguma coisa cresce muito pouco, né? Então o low rise seria o baixo crescimento. Não vou tentar arriscar uma dica de mercado de ações, porque eu não entendo nada disso. Mas então, descaradamente inundando o baixo crescimento. Então aí, né? Não está conseguindo vender o seu estoque. Tá passando fome, tá passando trabalho, né? Scraping to get by, então tá esmolando para viver e tá, né, inundando o baixo crescimento. And I'll throw this knife. Então eu vou arremessar essa faca. Estranho, curiosa essa letra, né? É difícil tentar entender porque não tem cara de Anthony Kiedis essa letra.
apesar, ela tá muito enigmática para ser o Kiedis, né? Então eu não sei se foi ele que escreveu ela ou se ele só tá cantando as palavras do Frusciante, né? Como o refrão é ele que canta, talvez dê a entender que essa música foi mais dele do que do Anthony. E aí, como eu não tenho traduzido muito o Frusciante, eu também já não tenho uma ideia do inconsciente dele para saber o que ele anda dizendo, o que ele anda pensando. Trace me now through your innocence. Então, me rabisque, né? O trace é aquele rabiscar de passar por cima, né? Copiar. Trace me now through your innocence. Então, me copie pela sua inocência. O trace é aquele rabiscar no... Tu tem um desenho, aí tu põe uma folha de papel em cima e passa o lápis para copiar o desenho. Então, o trace é uma cópia. Então, me copie, mas é uma cópia que é diferente da original, né? É uma cópia que nunca vai ficar igual à original, por mais perfeitinho que tu faça. Então, me copie pela sua inocência. Interessante. Tell me it's part of the program I started. Me diga que faz parte do programa que eu iniciei, que eu criei. Então, olha só, na outra parte ele fala de rival. Então, talvez tenha algum guitarrista, alguma outra banda copiando o estilo dele. E aí ele está desabafando, né? Me copia através da sua inocência. Então, talvez copiar alguém. Ou, agora eu vi o pôster do Jimi Hendrix, né? O John Frusciante é um mega fã de Jimi Hendrix, né? Então, talvez ele, através da inocência, copiou o estilo do Jimi, né? Tem várias músicas nesse disco que tu vê notoriamente, assim, né? O John Frusciante tentando ser o Jimi Hendrix. Ele é um guitarrista muito competente pelos seus próprios méritos, mas a influência de Jimi Hendrix é muito clara no jeito que ele toca a guitarra. Space me now through your citizens, tell me it's part of the whole plan now. Me dê espaço ou me espaceie através dos seus cidadãos. Tell me it's part of the whole plan now, bringing my slow hand. Então me diga que faz parte do plano completo, né? The whole plan é o plano completo, o plano inteiro. Agora, bringing my slow hand, trazendo a minha mão devagar. E aí ele repete o refrão e termina o som. É muito curiosa essa letra, cara. Então, como eu vou repetir, cara, eu não sou um entendido de Chili Peppers, eu gosto muito da banda, mas às vezes é muito enigmático o que um artista quis dizer, né? Eu sei que a proposta desse canal é a gente tentar decifrar o que eles querem dizer, e aí eu já tô falhando a proposta do canal. Só informação, acho que o subtítulo do canal deve ser eu não sei do que eu tô falando. Essas metáforas que ele tá usando, essas com o dinheiro e ele dizendo assim, ó, agora eu tô mais devagar. O refrão é muito entendível, né? E aquela velha insatisfação que eles têm com a indústria da música. Essa aí é sempre, né? Agora que eu falei de indústria da música, o verso 2 faz um pouquinho mais sentido, né? As ligações criminais do meu rival, subtraction of advice, então subtraíram o conselho, o aconselhamento death to rise, a morte está em ascensão. Então pode ser também ele vendo os compatriotas dele morrerem de overdose, isso era muito comum nos anos 90, ali, 80, 90, 70, 80, 90. Então as pessoas morrendo de overdose, as conexões criminais, aí já tem muito a ver com os caras, tais é gravata, então, né, o terno e gravata, o cara da gravadora, o empresário, o cara que fica do outro lado e não vive a parte emocional, a parte artística que o músico vive, que não dá conselho, então ele subtrai o conselho enquanto os outros estão morrendo. E aí o refrão completa isso muito bem, né? Eu sei que é apenas ouro e eu sangro nas suas gentilezas. Então dá muito a entender que é ele dizendo, olha, eu sei que tu tá sorrindo aí, o terno e gravata, o cara da gravadora, o cara da agência, seja lá quem for, né? O empresário, o produtor, estão sorrindo agora enquanto eu tô fazendo sucesso. E a própria volta do Frusciante, ele sabe que vai gerar dinheiro, ele sabe que vai gerar ouro, ele sabe que talvez ali no início da música, né? Golden light streaming from your eyes. Então, né? A luz dourada que está sendo transmitida pelo olhar, pode ser o olhar do produtor, o olhar daquele cara que está vendo que vai ganhar dinheiro com a volta do Frusciante. Então pode ser isso, né? Give me a piece of the real thing, me dê um pedaço daquilo que é verdadeiro. Agora talvez faça mais sentido, né? Ele dizendo que a parte eloquente da dança inteira. Olha só, vou chutar. Eu já disse que eu não sabia o que essa música falava, mas eu vou chutar que é o descontentamento com a indústria da música e ver que isso ainda permeia. Talvez essa fosse uma letra um pouquinho mais antiga e ele aproveitou esse som para a volta dele no Chili Peppers e mostrou para os caras, eles gostaram, né? Agora é 100% especulação, mas talvez ele aproveitou esse descontentamento com a indústria e viu que essas escapadas dele, quando ele foge do Chili Peppers, como ele já fez anteriormente, é justamente para não ter que lidar com essa parte. E eu lembro numa entrevista que o Anthony deu, ele disse, né? Agora nós quatro estamos sendo muito respeitados, estamos sendo muito melhor compreendidos, todo mundo tem voz no Chili Peppers e eu tenho certeza que a voz do Frusciante ou alguma coisa que ele disse assim, ó, meu termo para voltar para a banda é não me enche o saco com toda essa parte burocrática, eu só quero ser o... Ele
Ele com certeza é essa alma mais pura, essa alma mais criativa, essa alma mais frágil, e isso transparece no jeito que ele toca, que ele canta. Então eu tenho certeza que ele não quer ser envolvido com essa parte aí de ter que lidar com esses burocráticos que só querem sugar o Chili Peppers e qualquer outra banda ou outro músico que faça parte desse jogo, né? A eloquência da dança completa. E com essa eu me despeço. Obrigado a todos que pediram Heavy Rain, quer pedir uma música. Eu tenho um entendimento melhor desse som. Deixa aí embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.